Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Eu sou Nilson Santos e antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, dê o seu like, nos ajude a compartilhar o conteúdo teológico do nosso canal. Hoje eu quero falar sobre algumas distorções ou compreensões equivocadas acerca da doutrina da Santíssima Trindade. Nós já falamos num vídeo anterior que a doutrina da Santíssima Trindade ela nos apresenta o conceito de que há um só Deus, conforme a revelação bíblica de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, Isaías também 44, verso 6, mas em Deus, conforme a revelação progressiva das Escrituras Sagradas, existem três pessoas, há uma pluralidade de pessoas, não uma pluralidade de divindade. Há uma só essência divina, mas existe uma pluralidade de pessoas, pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas há uma heresia chamada de arianismo, ensinada pelo presbítero Ário logo no início do cristianismo, em que ele ensinava que Jesus Cristo ele não era o Deus Todo-Poderoso, mas era o primeiro ser criado pelo Pai, uma divindade menor. O arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia como sendo uma heresia. O primeiro concílio ecumênico da Igreja, realizado em 325. O grande problema do arianismo é que negar que Jesus Cristo é Deus é simplesmente negar que Ele é o Salvador. Como que uma criatura pode salvar o homem, pode salvar a humanidade, carregar sobre si o pecado da humanidade e expiá-lo? É estranho, né, entender que uma criatura tem todo esse poder, conforme a doutrina do arianismo ele vai acabar assim então ensinando. Jesus Cristo como Salvador, eles admitiam, mas como ele é o Salvador sendo apenas uma criatura, pode uma criatura salvar a humanidade do pecado? Uma outra distorção acerca da doutrina da Santíssima Trindade é o que chamamos de modalismo ou sabelianismo, que é uma doutrina ensinada por Sabélio, um também pensador da Igreja Antiga, em que, a fim de manter o conceito da unidade, né, do monoteísmo, ele ensinou que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas modos, né? Ou seja, daí vem o termo modo, né, do modalismo, né, da mesma pessoa, ou seja, o Pai que se revelou no Antigo Testamento como Pai, veio no Novo como Filho, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e desceu como Espírito Santo. Não seria três pessoas distintas, mas apenas uma pessoa. Geralmente eles usam para explicar a seguinte ilustração: eu posso ser pai, ao mesmo tempo filho e ao mesmo tempo esposo. Não sou três pessoas distintas. Só que essa leitura ela é equivocada, porque você vai ver que Jesus Cristo ele dialoga com o Pai ao longo dos evangelhos. Ele diz: Pai, se possível for, livra de mim este cálice. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É estranho se Jesus Cristo é a mesma pessoa que o Pai, ele ter esse diálogo. Então, o modalismo, ele nega a pluralidade de pessoas em Deus. Se por um lado, existem aqueles que negam a humanidade, a divindade de Cristo, ou a pluralidade de pessoas em Deus, existem aqueles que negam a humanidade de Jesus. Um movimento que a igreja teve que lidar desde cedo, um movimento herético, foi o chamado gnosticismo. O gnosticismo, ele negava a existência da matéria em Jesus Cristo, ou seja, eles não acreditavam que Jesus tinha um corpo físico. Isso porque o gnosticismo ele entendia que a matéria ela era má, ela era ruim, e que o mundo espiritual é um mundo virtuoso, é o que há de bom, criado por um ser superior bondoso. Mas o Deus, por exemplo, do Antigo Testamento,
ele não é o todo-poderoso Pai de Jesus. Ele é uma divindade menor que criou a matéria que não é boa. Então, se Jesus ele é bom, ele não pode ter um corpo físico como, né, muitos cristãos ensinam, mas ele tinha apenas um corpo aparente. Daí vem também uma das vertentes do gnosticismo que é chamado de docetismo, que o próprio termo é um termo grego que dá a ideia de aparência. O grande problema desta doutrina é que negar que Jesus Cristo ele teve um corpo físico é negar a encarnação, é negar Cristo como representante da humanidade, é negar passagem que dizem que Jesus Cristo ele é o mediador entre Deus e o homem, sendo ele homem, negar que a obra de Cristo Jesus é uma obra que ele realizou representando a humanidade. Assim como o primeiro homem caiu como representante de toda a humanidade, Jesus Cristo ele viveu uma vida perfeita, ele morreu como representante de toda a humanidade. Portanto, ele diminui a realização da obra salvífica de Cristo. Então, hoje eu quis apresentar objetivamente 3 heresias antigas do cristianismo. O arianismo, que nega a divindade de Jesus, o modalismo, que nega a pluralidade de pessoas na Trindade, e também o gnosticismo, que nega a humanidade de Jesus. Que possamos ficar com a revelação bíblica, que nos ensina que Deus é um só, mas ao mesmo tempo existem em Deus 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus vos abençoe em nome da Santíssima Trindade.